Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é o equinócio do sul, né? Do hemisfério sul. É hoje, dia 20 de março. Então, podemos dar adeus ao verão e as boas-vindas para o outono. Então, acabou pro carioca a estação mais querida, né? Que é a estação do verão. Isso para o carioca é muito importante. Mas também nós precisamos de todas as estações. E hoje, dia 20 de março, então, nós damos as boas-vindas à nova estação, outono. Salmos, capítulo 19, versículo 12, diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que desconheço. Também guarda o teu servo dos pecados intencionais, que eles não me dominem, e então serei íntegro, inocente de grande transgressão. Versículo 14, que é um dos versículos que mais me toca, diz assim: que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração. Esse texto, ele pode talvez fazer muito sentido para nós aos domingos, né? Porque é muito fácil você chegar a uma igreja, a um templo, onde as tuas palavras e o meditar do teu coração possam ser agradáveis ao Senhor. Mas as minhas palavras e o meditar do meu coração precisam ser agradáveis ao Senhor também fora daqui. Não somente aqui uma vez por semana, por 2 horas. Esse texto, ele precisa fazer sentido em nossa vida. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu resgatador. Como tem sido a tua semana? Esse período que você passa, a forma com que você se relaciona com as pessoas, o que você pensa, o que você sente, os conflitos que você passa, tanto interrelacionais quanto também com o teu emprego, com as circunstâncias que se acometem à sua vida, todas elas têm uma importância muito grande na forma com que nós nos comportamos, a forma com que nós respondemos às coisas. E geralmente nós meditamos sobre isso. E essa forma que você medita sobre essas coisas são agradáveis ao Senhor? Ou você não tem pensado nisso? Nós passamos juntos aqui várias semanas pensando sobre a questão da autoanálise que a gente tem que fazer em nossa vida. Inevitavelmente, quando nós analisamos a nossa vida, percebemos que nem sempre as nossas palavras e a nossa meditação é tão agradável ao Senhor. Nesse dia eu quero convidar você a colocar a sua vida diante do Senhor e buscar esse objetivo, esse alvo, que é também trazer alegria ao Senhor com as nossas palavras, com a nossa meditação, a forma com que nós nos portamos e com que nós vivemos o nosso cristianismo. Eu disse aqui no domingo passado que é impossível ser cristão sem Cristo. Ter Cristo significa identificação com Ele, identificação com as palavras dEle, com o ensino dEle. Não é possível ser cristão sem Cristo. Você pode ser um religioso, mas não cristão, porque ser cristão é identificação com Ele. Então vamos passar esse tempo agora, buscando o Senhor. Temos muita coisa para orar nesse dia. Cláudio está no curso dele, domingo, né? É o concurso, né, onde ele vai prestar. Então vamos orar para que Deus dê clareza de mente para ele também, tranquilidade para esse processo todo. Também temos que orar muito por Cecília. Essa queda que ela teve foi muito grave. Eu quero chamar a Penha aqui para fazer esse relato, e vamos fazer isso agora, nesse momento, antes de começarmos tudo. Precisamos orar em favor dessas pessoas que necessitam das nossas intercessões. Por favor, Penha. Bom dia. Bem, todo mundo sabe, para quem não sabe, Cecília caiu da escada na casa dela, caiu em cima da escada, e o diagnóstico foram 2 vértebras quebradas e uma costela. Glória a Deus, ela não vai precisar operar,
ela vai usar colete. Mas ela está com problema de urina, ela não está conseguindo urinar. A bexiga e o rim podem ter sido afetados com a pancada. Então, ontem ela fez um exame, onde isso o médico vai poder avaliar melhor essa condição, se é realmente isso que o médico está achando que é. Ela está pedindo oração por isso, para que Deus venha restaurar a bexiga, o rim, para que possa voltar a funcionar normal. Porque se realmente foi afetado, ela vai ter que ficar com sonda. Ela vai ter que vir para casa, usando colete para vértebra e costela, mas ela vai ter que ficar com sonda. Eu não sei se vocês têm noção do que é isso. É horrível. E o tratamento é longo. O médico disse que pode levar 6 meses para ela recuperar. Então, o que nós estamos pedindo é isso, oração para a restauração da Cecília, agradecer a Deus também, nós precisamos agradecer a Deus pelo livramento dessa operação que ela não vai precisar fazer, e pelo livramento mesmo da queda, porque ela podia ter ficado paraplégica, né? Se afetasse uma outra parte da coluna dela, ela podia ter ficado. Então, glória a Deus que ela está com todos os movimentos. Então, a situação dela hoje é essa. Ela hoje provavelmente vai saber a resposta desses exames e o médico vai poder avaliar melhor. E a gente vai estar dando notícia, eu normalmente mando mensagem. Então, vocês estejam orando por ela e agradecendo a Deus pelo livramento que Ele deu. Tá bom? Muito obrigada. Vamos fazer isso nesse momento, vamos orar por Cecília também. Cíntia não está bem hoje, né? Por isso ela não está em nosso meio. Então, também nós temos Betina, que nos deu um susto essa semana, né? É um piripaque na nossa amiga Betina, nossa irmã. Mas graças a Deus está bem, né? Um motivo de agradecimento no meio disso tudo. O coração dela deu um sinal de alerta aí. Então temos que interceder em favor da Betina também, claro, e agradecendo por essa melhora. Tem mais alguém que precisa de oração aqui? Tá bom. Vamos orar então, vamos lembrar por Cecília, esse problema dela agora com o rim, possivelmente a bexiga também afetado pela queda. Vamos orar para que Deus coloque a mão lá e cure isso. E as outras implicações que traz, assim como o Penha falou, a questão do trabalho, a questão da locomoção, isso é muito difícil. E por Cíntia, por Cláudio também, que vai prestar esse concurso. Vamos orar por essas coisas. E se vocês lembrarem no processo aí de oração agora, de mais pessoas que precisam da nossa oração, vamos fazer isso também. Vamos orar. Pai de amor, quero entregar ao Senhor essa manhã, entregar a nossa vida em primeiro lugar a Ti. E que esse texto que acabamos de ler, que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis ao Senhor. Esse é um desejo meu, e é um desejo que se tornou oração também, não só por mim, mas por nossa igreja aqui, que nós possamos ser achados diante de Ti, como um instrumento agradável aos Teus olhos. E eu peço, Pai, que o Senhor comece ou continue trabalhando em nosso interior para que isso se torne uma realidade. Nessa manhã eu lembro também de irmãos nossos que fazem parte desse corpo, que estão passando por dificuldade. Peço por Cecília nessa manhã, em primeiro lugar, o Teu conforto e consolo ao coração dela. Esse momento não é fácil para ela. Quem conhece a Cecília sabe, é uma mulher super ativa, e agora está parada, isso para ela traz muito sofrimento. Então eu peço, Deus, que nessa manhã o Senhor traga conforto e consolo ao coração dela, também a dor que ela está sentindo. Eu peço que o Senhor toque o corpo dela, e essa questão dos rins e bexiga, que o Senhor possa também fazer com que isso volte a funcionar para a glória do Teu nome. Temos tido aqui em nosso meio várias demonstrações do Teu poder e da Tua glória na vida dos meus irmãos aqui, motivos de adoração e glória, e eu peço que o Senhor também faça isso por Cecília. Mas Deus, se não for da Tua vontade curá-la assim, rapidamente, nós pedimos que o Senhor coloque pessoas capacitadas para tratar dela e recuperá-la o quanto antes. Eu peço o Teu cuidado sobre a família dela, sobre o trabalho dela, as finanças dela, todas as áreas que envolvem a Cecília. Eu peço que o Senhor cuide disso e que ela aprenda a confiar no Senhor nesse período. Que nesse momento também seja um momento de ouvir do Senhor, do Teu tratamento na vida dela, no coração e na mente e nas emoções dela.
porque só o Senhor pode fazer isso. E eu peço isso essa manhã, Deus, toque na vida dela, cuide dela, por favor. Eu peço também por Cíntia, não sei o que passa na vida dela, qual é o problema de saúde dela, mas eu peço que o Senhor também tome ela em tuas mãos nessa manhã. Que o Senhor cuide dela, dos familiares dela também, das emoções e do corpo dela. Quero agradecer aqui pela Betina, que teve uma melhora, que melhorou grandemente. Então eu peço que o Senhor continue cuidando dela também. Nós confiamos no Senhor a nossa saúde, confiamos no Senhor a nossa vida, a nossa família, tudo que somos. Mas também agradecemos ao Senhor quando nós percebemos e sentimos a Tua intervenção. E na vida da Betina nós vimos isso essa semana. Então, Deus, por favor, continuamos pedindo por ela, agradecidos pela Tua bondade e misericórdia. Quero orar por Cláudio também, no curso dele, que o Senhor dê clareza de mente a ele, que ele possa ter tranquilidade no domingo que vem, quando prestar esse concurso. Deus, guie o coração dele, a mente dele também. A vida dele pertence ao Senhor, então nós pedimos que o Senhor o abençoe, que ele possa ter êxito naquilo que ele se dispôs a fazer. A parte dele ele está fazendo, nós pedimos que o Senhor o abençoe, para que ele possa ser bem sucedido naquilo que ele se propôs a fazer. Eu te agradeço por essa manhã, eu peço que o Senhor venha aqui entre nós e fale aos nossos corações nessa manhã, através dos cânticos, através da Tua palavra, que nós possamos ouvir a Tua voz nesse dia, e que possamos sair daqui diferente da forma como entramos, mas encorajados e animados para seguir em frente com o Senhor. Entregamos esse culto ao Senhor e pedimos a Tua presença aqui nessa manhã, somente a Tua presença. Eu peço isso no poderoso nome de Jesus. Amém. Amém. Grupo de louvor, pode vir. Essa aqui mesmo. Depois. E aí? É a última. Queria convidar vocês a adorar ao Senhor agora. A gente passa a maioria do nosso tempo buscando as nossas próprias coisas, né? Buscando coisas do nosso próprio interesse. E às vezes a gente esquece de passar um tempo agradecendo e adorando ao Senhor, né? Então eu queria convidar vocês a passar esse momento esquecendo de tudo que a gente quer pedir, né? Que nesse momento a gente não peça nada, mas que a gente só adore a Ele, só entregue a Ele, devolva a Ele tudo aquilo que Ele tem feito pelas nossas vidas através da adoração. Os galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vê uma flor a brotar. Olhar, os lírios crescerão nos campos, e o Senhor nosso Deus
para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Tu és tremendo, Senhor. Te damos glórias, Deus. Queremos te exaltar, Jesus. Queremos te glorificar, Senhor. Porque só tu és digno de toda adoração. Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar. O Criador vem numa flor a brotar. Olhar, 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 os lírios crescerão nos campos. E o Senhor nosso Deus nos tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Jesus, vem Espírito, vem Espírito sobre nós. Repete comigo. Vem Espírito, vem Espírito sobre nós. Nós te amamos, Espírito de Deus. Nós te amamos, nós te amamos, Espírito de Deus. Nós te exaltamos, Espírito de Deus. Nós te exaltamos, nós te exaltamos, Espírito de Deus. Vem Espírito sobre nós. Vem Espírito, vem Espírito sobre nós. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, Jesus. Vem Espírito sobre nós. Espírito Santo de Deus, vem nos visitar nesta manhã. Venha estar conosco neste lugar. Nós te convidamos, Espírito de Deus, para que você possa fazer parte desse louvor, deste culto de adoração a Ti, Pai. Aleluia, Jesus. A minha inspiração.
minha inspiração, tua santa presença, vivendo em mim. O que me satisfaz, o que me satisfaz é tua palavra que fala pra mim. Desesperado por ti, meu Deus, eu não sou nada sem ti, meu Deus. Tu és minha inspiração, Senhor, é minha inspiração. É minha inspiração, tua santa presença, vivendo em mim. O que me satisfaz, o que me satisfaz é tua palavra que fala pra mim. Desesperado por ti, meu Deus, eu não sou nada sem ti, meu Deus, desesperado por ti, meu Deus. Eu não sou nada sem ti, meu Deus. Desesperado por ti, meu Deus. Eu não sou nada sem ti, meu Deus. Não somos nada sem ti, meu Deus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós, Pai. Até nas horas difíceis, Senhor, nós vemos a Tua mão, Jesus. Até nas horas de mais desespero, nós vemos, Senhor, que o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado, Jesus. Minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que
braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Como não tem bateria, vamos fazer com a mão. A minha porção, tu és a minha herança, tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Mais uma vez, Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu vou tomar a liberdade de falar uma coisa que veio no meu coração aqui. Veio forte, porque para eu abrir a boca aqui em cima é porque assim, cantar esse louvor é um louvor muito forte, né? Porque ele fala, ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ela é bonita, a gente canta, né, feliz e tudo, mas ela é difícil de ser vivida. Muito difícil de ser vivido. Mas eu aqui cantando e meditando e falando com o Senhor através desse louvor, essa semana, eu memorizei um versículo de esperança no meu coração, em João 20, e dentro desse versículo tem que o próprio Jesus fala, né? Ele fala, as minhas ovelhas escutam a minha voz. É ele que fala, é Jesus Cristo, não é nem... E ele fala nesse versículo, dentro desse versículo tem assim, eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. As ovelhas, somos nós. Eu lhes dou a vida eterna, e por isso elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão. E o Pai me deu poder sobre tudo. Sobre tudo. O Pai me deu poder. E eu e o Pai somos um. E essa palavra veio com muita força no meu coração, porque eu falei, caramba, isso aqui, só isso, é para a gente. Se a gente, sabe, se a gente tivesse a consciência real do poder que tem nessa palavra, a vida eterna, porque a gente se familiariza tanto, sabe, que a gente passa batido por isso. Eu acho que é nessa palavra, é nessa esperança de Jesus, é que ele fala que mesmo que tudo isso aconteça aqui, isso aqui é passageiro, nós somos peregrinos, e se a gente tiver essa consciência, a gente se alegra. Mesmo assim, a gente se alegra passando por isso. E só assim a gente vai se alegrar. Só assim. Se o Espírito Santo nos der de presente essa graça de poder compreender a profundidade da promessa de Deus, do que está por vir,
é que a gente pode passar por tudo isso e se alegrar, de verdade, se alegrar, não é só no louvor aqui, ó, é passar e se alegrar de verdade. Então, está dito, é isso mesmo, é isso que falou o meu coração aqui nesse momento. Então vamos cantar a capela só mais uma vez, né? Ainda que a figueira não floresça e ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimentos nos campos, ainda assim a gente se alegra no Senhor, né? Isso foi a oração de Abacuque. E que essa oração possa ser a nossa oração. Porque é muito fácil servir quando tudo está bem, quando a gente vê milagre acontecendo. Né? Mas o maior milagre é a nossa salvação. E é dizer que ainda que a figueira não floresça, ainda assim eu me alegro no Senhor. Amém? Então vamos cantar só esse pedaço. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu quero ouvir vocês agora. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Aleluia, Jesus. Abro meu coração e falo ao teu. Meus gestos de adoração, as palavras quase perdem o valor. Meu santo e doce amor por mim, constrange meu amor por ti, Jesus. Meu amor não existe medo, minha alma segura deseja prosseguir. Fecho os meus olhos, abro meu coração e falo ao teu. Com gestos de adoração, as palavras quase perdem o valor. Teu santo e doce amor por mim, constrange o meu amor por ti, Jesus. Meu amor não existe medo, minha alma segura deseja prosseguir. E uma nova melodia foi o foro. Eu esqueço meu prazer por tua presença. E
Eu sei que ela é fruto do meu amor por mim. E a semente desse fruto é o meu amor por ti. Jesus, eu te amo. 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 Eu esqueço meu prazer por tua presença. E eu sei que ela é fruto do meu amor por mim. E a semente desse fruto é o meu amor por ti. Jesus, eu te amo. 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 Aleluia, Jesus, nós te amamos, Pai. Recebe, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Pai. Porque só Tu és digno, Senhor, de receber toda a honra, todo o louvor, toda a glória, Pai. Seja dada a Ti, Senhor. Por isso nós Te glorificamos, Jesus. Amém. Frido. Temos os nossos avisos nessa manhã. No mês de abril, o retiro de jovens. Na verdade, não é um retiro, é um congresso de alguns dias. Então, jovens já estão conversando sobre, vamos ver como vai fazer para chegar até lá. Então, se prepare aí também, você que ainda não fez o seu pedido, a sua ficha de inscrição, eu ainda tenho algumas aqui, você pode pegar depois. Também as mulheres, na terça-feira aqui, 2h30 até as 4h30, orando e intercedendo em favor de pedidos feitos ali também, por pedidos que surgem durante a semana. E os nossos cultos de domingo, costumeiros, né? Os jovens ainda não estão de volta, ainda estamos reformulando o Ministério com Jovens. Dia 2 de abril temos a segunda parte do curso de treinamento para planejamento. Então, coloque lá na sua agenda, é muito importante você fazer parte desse grupo. Vai ser bacana. Sim, Betina, pode falar. Sim. Você gostaria de vir aqui e fazer isso? Vamos fazer isso nesse momento, então. Quem não conhece, Cláudio é o irmão da Betina. Então, vamos orar por isso também. Aleluia. Glória a Deus que nós temos essa oportunidade de levantar um clamor para o Senhor na companhia dos irmãos, né?
tiver 2 ou 3 reunidos em nome de Jesus, Ele está presente. Então, vamos aproveitar então para, Senhor, nós colocamos diante de Ti, meu Pai, o meu cunhado Cláudio, muito querido, que o Senhor venha agir na vida dele poderosamente, Senhor. Nós confiamos que o Senhor tem isso no Teu controle, meu Pai. Nós pedimos um milagre na vida dele, Senhor. Que ele volte por vontade própria, seus próprios pés para casa, reconhecendo que é um lugar para ele ficar tranquilo e que ele não venha sofrer nenhum mal na rua, que ele então seja impelido a voltar para casa são e salvo, em nome de Jesus. Muito importante o que David recordou agora há pouco. Se você ainda não entrou no site, por favor, dá uma olhada lá. David escreveu um artigo sobre reciclagem, é muito interessante esse artigo, e também os vídeos que falam sobre a necessidade de reciclar. Não reciclar crentes, mas reciclar material reciclável, né? Então, como ele mesmo bem colocou, crentes não se recicla, crentes são transformados, né? Então, totalmente diferente. Muito bem colocado isso. Então, dá uma visita lá no site da igreja e você vai ter também a oportunidade de ler alguns artigos lá, inclusive esse sobre reciclagem. Também algumas outras notícias que a gente tem ali, questões de notícias missionárias, enfim. As crianças também. Qual é o dia? 2 de abril. 2 de abril também. As mulheres estão rápidas nisso, né? Então, 2 de abril, as mulheres se reunirão aqui. Então, essa literalmente é o clube das mulheres mesmo. Homens não entram. 2 de abril também é aniversário da Rafa. Ela adorou isso, viu, Betina? Ela adorou. Dia 2 de abril, então as mulheres, qual é o horário? 6 horas da tarde. Então, 2 de abril, 6 horas da tarde, as mulheres estão aqui com um livro, vocês já vão começar o livro, A Mulher Segundo o Coração de Deus. Ler esse livro e debater sobre vai ser muito bom. Você tem um grupo bem bacana, já formado aí. Então, você mulher, você precisa vir. É muito importante. Tem coisas que você fala com o seu marido, mas tem coisas que você fala só para uma outra mulher, e você precisa disso. Então, você está convidada a fazer parte desse grupo. Então, dia 2 de abril, às 18 horas, o grupo estará aqui mesmo na igreja. Muito bom. As crianças podem vir agora, todas elas, né? Temos bastante crianças fora hoje, né? Gilson e Juliana não estão aqui com a gente porque eles estão apresentando o projeto da ONG numa igreja batista aqui do Rio. Então estamos sem eles lá. Vamos orar então. Obrigado, querido Deus, por esse dia onde nós podemos ter um momento também de aprendizado e de comunhão uns com os outros. E também não é diferente para as nossas crianças. Eu peço, Deus, que o Senhor as abençoe nesse dia, que o Senhor dê a elas, segundo aquilo que o coração delas já consegue entender e necessita. Eu peço que o Senhor as cuide nesse dia, que não se machuquem. Também eu peço pelo Valério, que vai ministrar o coração dessas crianças, que o Senhor dê sabedoria a ele na condução desse culto. Oro isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Você gosta de se vestir bem? Gosta. Nós temos cidades onde pessoas se vestem melhor. E tem cidades onde a informalidade é um pouco mais exaltada do que a formalidade. Rio de Janeiro é uma cidade bem informal. Por exemplo, você vai para o Paraná, dificilmente você vai encontrar uma pessoa que saia de casa de chinelo, bermuda ou camiseta e vá para um shopping. Pode acontecer de você encontrar, mas é bem mais difícil. A pessoa se arruma muito bem. Então coloca um salto alto, as mulheres colocam um salto alto, colocam uma roupa bonita para ir ao shopping.
Aqui no Rio não é tão comum isso, mas também você encontra. As mulheres gostam de se arrumar, os homens também, isso é fato. Agora, você conhece aquele ditado que diz assim, a roupa faz o homem? Já ouviu esse ditado? É uma coisa bem comum, a gente tem ouvido muito sobre a questão da roupa que faz o homem. A ideia aqui é que suas roupas falam muito sobre quem você é, né? Então nós temos algumas marcas famosas onde a pessoa trabalha 1 ano para conseguir comprar uma camisa, né? Ou talvez um terno, ou coisa assim. E tem outras marcas de roupa que a gente vai passar pela vida e nunca vai poder comprar, porque não faz parte da nossa vida, mas tem gente que usa. Então eu não conheço todas as marcas que tem, mas algumas marcas são extremamente caras. Eu lembro quando adolescente, eles tinham acabado, adolescente não, já jovem, eles tinham acabado de lançar um tênis Puma Disc. Já ouviram aquele tênis? Aquele que é um disco assim, que você não tem cadarços, mas você aperta ele com um disco assim. Então, esse era um lançamento nos anos 90, metade dos anos 90. Eu comprei esse tênis. Naquela época, isso em 94 mais ou menos, eu paguei R$170, 95 mais ou menos, R$170. Você consegue imaginar o que é há tantos anos atrás? São 16 anos atrás, você paga R$160 no tênis, há 16 anos atrás. Então era um bocado de dinheiro. Isso talvez hoje seria R$800 talvez, num tênis. Ah, sim, com certeza. 700 reais mais ou menos. Seria isso mais ou menos. Eu não tenho ideia de quanto seria, mas imaginem vocês, você paga R$700 num tênis. Não, sem dúvida que existe, sem dúvida. Agora, você anda pisando em R$700. Não sou contra quem compra. Se você tem dinheiro para comprar, você pode comprar. Agora, por que a gente compra um tênis de R$700? Eu vou dizer por que eu comprei. Porque era lançamento e tiraria a maior onda, chegando nos lugares com tênis lançado, recém-lançado, que poucas pessoas tinham, né? Agora, o que faz você usar um Armani ou um Dolce & Gabbana, ou que mais são outras marcas famosas aí, talvez Chanel? Qual? Dior. Enfim, tem várias marcas aí que as mulheres morrem em ver uma outra andando com uma Dolce & Gabbana. Que esses dias aqui num bairro, num shopping da Barra da Tijuca, foi apreendido numa loja de um shopping de marca, bolsas assim, falsificadas, né? Vendidas a R$400, bolsas falsas. Foram... mas aqui, num shopping aqui... mas você vai comprar uma bolsa desse tamanho por R$400? Ok, mas a questão aqui da roupa não é só as marcas que a gente compra, mas tem pessoas que uma vez por ano se reúnem para discutir quem é o homem ou a mulher mais bem vestida do ano. Vanity Fair, por exemplo, é uma revista que traz, no final do ano, sempre uma lista dos mais bem vestidos, os 10 mais, isso mesmo. Pode pôr para mim o slide aí, por favor. Essa manhã eu quero falar, já preparando para a morte e ressurreição de Cristo, estamos entrando na Páscoa, mas essa manhã eu quero falar sobre a pessoa mais bem vestida da cidade. Se nós fôssemos fazer aqui na nossa igreja uma lista dos 10 mais bem vestidos, eu com certeza não seria uma dessas pessoas. Mas eu fui pesquisar quem eram as pessoas de 2010 mais bem vestidas. Vamos passar aí, Márcio, vamos passar. Essa moça, talvez você não a conheça, se chama Tatiana Santo Domingo. Essa moça tão desconhecida foi eleita a mulher mais bem vestida, segundo o Vanity Fair, do ano de 2010. Como é que é? Foi a melhor foto que eu pude arranjar, gente, tá? Então eu não pude. Tem algumas fotos que você não pode mostrar, né? Então, dela. Então,
Ok. Mas essa moça é uma modelo, ela é uma modelo. E ela então foi eleita a mulher mais bem vestida ou mais elegante do ano de 2010. Entre os homens, esse cara aí. Talvez vocês saibam quem é Robert Pattinson, que é um do Crepúsculo, né? Do filme Crepúsculo. Esse é o vampiro, esse mesmo. Entre os homens, esse foi eleito o homem mais bem vestido de 2010. Também nós temos no meio político. E interessante que essa pessoa que foi eleita no meio político, uma das pessoas mais bem vestidas do ano de 2010, ou que melhor se veste, não é um político, mas é a esposa de um político. E ela deixou para trás pessoas que são modelos. Por exemplo, até a esposa do presidente da França, né, Carla Bruni, que é uma modelo, Michelle Obama, que foi eleita a mulher mais bem vestida. Ok, nós podemos aqui talvez pensar, eu não concordo muito bem, não concordo com isso, acho que essas pessoas não se vestem tão bem, e nós temos toda a liberdade de fazer isso, mas de novo, é uma revista que analisa vários critérios lá, talvez até por marca de roupa que usam, eu não sei qual é o critério que eles usam, mas fato é, que enquanto o mundo se preocupa com o que o homem usa por fora, Deus está interessado com o que o homem usa por dentro. E essa é uma coisa que não tem como nós mudarmos, né? Talvez a gente cuide muito do nosso exterior, a gente gosta muito de cuidar do nosso exterior e precisamos cuidar mesmo. Só que para Deus isso não é o mais importante. Não é mesmo. Já que Geise citou aqui essa manhã Abacuque, eu vou seguir na mesma linha e nós vamos falar sobre Zacarias. Já ouviram desse profeta? É um dos profetas menores. E está lá quase no final do Antigo Testamento. Se você tem sua Bíblia aí, eu gostaria que você abrisse Zacarias capítulo 3. Nós não temos projetado ali, vamos usar alguns textos só ali no slide. Mas Zacarias capítulo 3, versículo 1 a 5 só. Nós vamos falar sobre alguém que estava vestindo um tipo de roupa. E estava diante do Senhor com um tipo de roupa. Por isso o título dessa manhã se chamar o homem mais bem vestido da cidade. Como eu já disse antes, nós nos preocupamos demais com a roupa que as pessoas usam e que nós próprios usamos também. Por causa daquele ditado que a roupa faz o homem. Mas Deus está muito mais interessado com o que nós, pessoas, usamos no nosso interior. Se você achou já o texto, capítulo 3, versículo 1, começa dizendo assim. Depois disso o quê? É uma série de visões. O livro de Zacarias é uma série de visões. Capítulo 3 começa com uma quarta visão. E ele começa dizendo assim: depois disso ele me mostrou o sumo sacerdote Josué diante do anjo do Senhor, e Satanás à sua direita, para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: o Senhor o repreenda, Satanás. O Senhor que escolheu Jerusalém o repreenda. Este homem não parece um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. E o anjo disse ao que estava diante dele: tirem as roupas impuras dele. E depois disso, disse a Josué: veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também: coloque um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo do Senhor observava. Antes de seguirmos em frente, só deixa eu fazer algumas explicações sobre esse texto. Ele fala de um povo. Josué representava o povo, ele era um sumo sacerdote. Ele representava a classe dos sacerdotes e representava o povo também. E também o anjo diz assim: este homem não parece um tição tirado do fogo? O fogo sempre significa ou simboliza na Bíblia provações, dificuldades e sofrimentos. Como Josué era o sumo sacerdote e representava uma nação inteira, ele estava aqui representando a nação de Israel. E ele diz: olha, eu tirei você, nação de Israel, do meio do fogo. Eles tinham acabado de sair do cativeiro babilônico. Ele diz: eu tirei vocês do meio de um sofrimento, e você está diante de mim com roupas impuras, roupas imundas.
Basicamente, se nós trocarmos a figura de linguagem e colocarmos nós nesse texto, ele vai ser o seguinte: eu tirei você de um charco de lodo de pecados e coloquei vocês diante de mim, mas mesmo assim vocês estão sujos, imundos, porque vocês foram tirados da lama. Agora eu quero tirar também essa roupa do coração pecaminoso de vocês e colocar uma roupa nova. Basicamente é esse a ideia do contexto que nós encontramos nessa passagem. E essa passagem fala sobre a mudança que o Senhor faz na vida de cada pessoa que vai até Ele pela fé. Essa é a ideia desse texto. E eu quero pensar junto com você, principalmente na última frase do versículo 4, que diz o seguinte: coloquei vestes nobres sobre você. Essa é a última parte do versículo 4. Coloquei vestes nobres sobre você. Espiritualmente falando, cada um de nós usa pelo menos um tipo de roupa. E eu quero discutir essa manhã sobre tipos de roupa que existem, pelo menos 3, e que nós usamos. Cada um de nós. E enquanto eu faço isso, enquanto a gente fala sobre cada um desses 3 tipos, eu quero que você pense na sua vida. Sobre essas semanas que se passaram, eu falei muito sobre a questão da necessidade da autoanálise. Nós precisamos olhar quem nós somos, precisamos fazer uma análise da nossa vida, do nosso coração. E enquanto eu vou passando sobre os tipos de roupa que nós possivelmente usamos, eu quero que você pense sobre você. A primeira coisa que essa manhã eu quero pensar junto com você, primeiro tipo de roupa é essa aqui: a roupa manchada de pecado. Pode passar. Travou um pouco, hein? Isto mesmo. Roupas manchadas de pecado. Versículo 3 diz o seguinte: ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. Né? Esse versículo nos diz que o sumo sacerdote Josué estava diante do Senhor com roupas inadequadas. Ele estava vestido de trapos, que é uma figura de cada pessoa que está perdida no pecado. Trapos. E é interessante que o termo que ele usa aqui é um termo super pesado. O trapos de imundícia. Já ouviram falar sobre isso? Os nossos pecados são para o Senhor como trapos de imundícia. Sabe qual é o termo que ele usa aqui? Não se ofenda, eu vou falar para você. Eu até decidi que eu não iria falar aqui, até coloquei aqui na minha anotação, não é adequado falar. Nessa época não havia absorvente. Não havia absorvente entre as pessoas. Então elas usavam um tipo de pano. Só que imaginem vocês, as pessoas não tomavam tantos banhos quanto nós tomamos hoje. Então, no final de uma semana, você pode imaginar o que esse trapo se tornaria. Ele pega uma figura de linguagem e ele nos mostra o que os nossos pecados são para o Senhor. Cada vez que nós pecamos, é basicamente a mesma impressão que você tem se você se depara com um trapo desse, com um pedaço de pano desse. Se alguém lhe desse um pano desse, qual seria a tua primeira reação? Não é? Nós teríamos reações distintas, claro. Mas, basicamente, elas são abomináveis diante do Senhor, porque não são também abomináveis a nós. Trapos de imundícia, nossos pecados são como esse tipo de panos para o Senhor. Mesma coisa. Essa é uma verdade difícil de ouvir. Nós não queremos ouvir isso. É difícil de você ouvir alguém falar sobre esse tipo de coisa, mas o nosso estado natural, nosso estado natural, aos olhos do Senhor, somos impuros, completamente imundos. Quando Ele olha para o pecador perdido, Deus vê aquele que é incapaz de permanecer na presença do Senhor, inadequados a permanecer na presença do Senhor. Ele olha para uma pessoa que está contaminada, suja e totalmente incapaz de se aproximar a Ele. O nosso pecado faz assim com a gente diante do Senhor. E por fora somos bonitinhos. Usamos Dolce & Gabbana, usamos Dior, usamos Armani, somos bonitos por fora, mas por dentro somos trapos de imundícia, abominável aos olhos do Senhor. Sabe o que causa repulsa? Basicamente somos isso em nosso estado natural.
A dura realidade do nosso pecado e o que ele faz com o pecador nos torna incapazes de nos aproximar do Senhor. Ele nos contamina e nos faz completamente imundos aos olhos do Senhor. Infelizmente, cada pessoa que nasce nesse mundo está nessa condição. Eu já compartilhei com vocês em outras oportunidades. Todos nós somos pecadores. E quando nós olhamos para o pequeno Davi, a gente não consegue imaginar que uma criança tão inocente, tão pura, foi gerada também nas mesmas condições. E a não ser que ele tenha um encontro com o Senhor, quando ele tiver condição de fazer isso, esse estado natural dele será mudado. A não ser que tenha um encontro com o Senhor. Nós olhamos para ele e a gente não consegue acreditar numa coisa dessa. Que esse é o estado natural de qualquer pessoa. Nós não podemos mudar essa situação. Nós estamos maculados pela mancha do pecado, mesmo o menor do bebê. Por algumas semanas falamos sobre o pecado e o que ele faz com suas vítimas. Lembra? Ele nos afasta do Senhor, permite que Deus não ouça as nossas orações. Falei aqui várias vezes sobre as consequências do pecado em nossa vida. E a última consequência pode nos tornar apóstatas, nos afastar do Senhor, de forma que não haja mais salvação para nós. Que tipo de roupa você está usando? A roupa que você está diante do Senhor está manchada com o pecado, a ponto de ser abominável aos olhos do Senhor? Segunda roupa. A segunda roupa fala as estranhas roupas da autojustificação. Já falei aqui várias vezes também sobre a questão da autojustificação. E o texto lá do versículo 4 diz assim: E o anjo disse aos que estavam diante dele: tirem as roupas imundas dele. O Senhor dá ordens para que essas vestes sujas sejam removidas de Josué, substituindo essas roupas por roupas novas. O que temos aqui é uma obra do Senhor na vida desse homem. Não foi ele que tirou a roupa. Não foi ele. É uma obra do Senhor na vida dele. É uma bênção quando o Senhor tira de nós os trapos imundos, manchados pelo pecado, e nos dá um traje novo. Bênção. Isso é bênção. Nosso mundo está repleto de milhares e milhares de pessoas que tentam tomar conta de suas próprias vidas. Tentam colocar a própria roupa, colocar uma roupagem diferente. Eles procuram negociar suas roupas sujas por outras que agradam aos seus olhos. Eles tentam virar a página da vida deles, dizendo: não, agora eu vou fazer diferente. E esse é um problema tão antigo quanto o problema da humanidade, quanto a história da humanidade. Olha só, você lembra da história de Adão e Eva? Quando eles trazem o pecado para dentro do mundo, qual é a primeira reação que eles fazem? Qual é a primeira reação? Estamos nus. E o que eles fazem? Eles fazem uma roupa para eles. Eles próprios constroem uma roupa que agradou aos olhos deles. Eles olham para aquela folha de figueira e dizem: quer saber de uma coisa? Isso aqui vai dar um Armani maneiro. Basicamente isso que ele está dizendo. Esse traje aqui é perfeito. Perfeito. E fazem roupas para eles. Eles tentam cobrir a nudez deles com roupas de sua própria criação. Aí começa a própria grife ser criada. Aí começa essa história de grife. Adão e Eva foram os precursores disso aí. Criam a própria grife. Eles se cobriram com folhas de figueira, sem dúvida, que parecia bom o suficiente aos olhos deles. Mas aos olhos do Senhor não era suficiente. Estou convencido de que a maioria das pessoas sabem que devem viver uma vida mais limpa do que aqui estão vivendo. Sabem que precisam mudar áreas da vida deles, eles estão convencidos disso. E sabem também que precisam entrar num relacionamento com Deus. E necessidade de entrar num relacionamento com Deus. Sabem disso. Eles acreditam em Deus, sabem que algum dia estarão diante do Senhor. Sabem que um dia terão que enfrentá-lo face a face. Mas eles possuem um vazio no coração e querem que ele seja preenchido. E aí o que eles fazem? Procuram em religiões, procuram em filosofias, costurar uma roupa para eles, para que eles possam parecer um pouco mais aceitáveis aos olhos do Senhor. Eles querem virar a página da vida. Eles vão parar de beber, parar de xingar, parar de fazer coisas que talvez as pessoas antes faziam. Em outras palavras, eles criam para si mesmos roupas, peças de roupas de sua própria grife, não na grife de Deus. Eles próprios criam para si. Só que, infelizmente, isso nunca iria funcionar. Independentemente do que o homem faz no seu exterior, ele nunca vai poder mudar o seu interior.
Você não tem poder de mudar o seu interior. Você não consegue. Você pode mudar muito o seu exterior, muito mesmo. Mas o seu interior você não consegue. Baseado nessa verdade, a pessoa autojustificada, a pessoa religiosa, a pessoa que é boa e busca limpar a sua vida por seu próprio esforço, nunca vai agradar a Deus. Nunca. E aqui talvez, eu falei isso para a Raquel ontem, ela chocou. Eu disse, olha, não há diferença entre um ateu, nenhum, e uma pessoa religiosa. O maior ateu que o mundo já conheceu e a pessoa religiosa. Se essa pessoa religiosa não for salva. Não existe diferença. Não há diferença entre o maior serial killer que o mundo já viu e o melhor religioso que o mundo já viu dentro de uma igreja. Se esse religioso não for salvo. Não há diferença aos olhos do Senhor. Os dois são impuros. Os dois são imundos diante do Senhor. Difícil, né, de você acreditar nisso, difícil da gente engolir essa questão. Não há diferença para o Senhor, os dois são imundos. Claro que o pior criminoso, as consequências dele são maiores. As consequências, tanto aqui no mundo. Mas a religião nunca vai te salvar. Você entende que a religião nunca vai salvar você? Que a membresia, de fazer parte dessa igreja, não vai salvar você? De vir aqui aos domingos, nunca vai salvar você? Você está ciente disso? De que ler a Bíblia não vai salvar você? De que orar todo dia não vai salvar você? Mas o que salva você é a obra e o sacrifício de Cristo na cruz, é o sangue de Cristo na cruz. Esse sim salva. Ler a Bíblia não salva você, vir à igreja não salva você, cantar hinos bonitos e emocionais não salvam você, por mais que façam a gente sentir arrepiado, não salva. Pode talvez fazer um bem para teu espírito, tua alma, aquele momento, mas não resolve o problema eterno do pecado, não resolve. O único remédio para o pecado é o sacrifício de Cristo, é o sangue de Cristo. Esse é o único remédio para o pecado. Não filosofias, não tendências de modas espirituais, nada disso salva você. Somente Cristo. Essa é a única, e a estranha roupa da autojustificação na nossa vida faz isso, dá a nós a falsa sensação de que estamos agradáveis aos olhos do Senhor, nos dá essa falsa sensação. O problema com a religião, boas obras e virar a página da vida, é o problema que os métodos trazem, porque eles tratam apenas o sintoma. Religião, filosofias, costumes, não trata o problema, trata o sintoma. Eu venho falando aqui, eu não sei há quanto tempo já. Não é o exterior que conta, é o interior, porque isso nós vemos em 1 Samuel, como eu citei aqui antes. Deus está interessado no que o homem é por dentro e não por fora. Nós que invertemos o processo. Nós temos padrões de beleza, nós temos padrões de moda, que fazem a pessoa se encaixar dentro de um modelo previamente estabelecido, para que ele seja aceitável e se torne agradável aos nossos olhos. Paulo Capelletti é um dos pastores da nossa denominação e ele foi presidente da Sena por muitos anos. Ele é o fundador e foi presidente da Sena por muitos anos. E uma vez ele foi convidado para pregar numa igreja. E ele foi vestido de mendigo para pregar nessa igreja. Basicamente eles não queriam deixar entrar. As pessoas que ficavam na porta não queriam permitir que ele entrasse. Mas ele tanto insistiu que finalmente entrou. E quando ele entrou, ele sentou do lado de uma irmã que levantou e saiu. Trocou de lugar. E qual foi o espanto quando o pastor daquela igreja convidou o pregador daquela noite? Diz, eu tenho o prazer de convidar o meu amigo essa noite, um pregador que vai pregar quando ele levanta. Quando ele levantou, o cara que estava do lado mandou ele sentar. Então você imagina a situação que isso causou quando ele subiu e começou a pregar. Imagine a reação das pessoas. Então nós temos um padrão previamente estabelecido, que pastor usa um terno, uma gravata, usa não sei o quê. Né? Porque se ele não usar isso, ele não é pastor, como se o exterior fizesse de você um pastor. O exterior é importante, não estou dizendo que ele não é importante, é importante. Mas não é isso que conta. Não é isso que conta quando nós falamos sobre a questão do pecado.
De fato, Jesus indicou que resolver o problema do coração é a questão mais importante, porque os problemas viriam juntos com a tentativa humana de limpar a sua própria vida. E ele mostra isso, nós não somos capazes de fazer isso, não há nenhuma maneira de apagar a mancha do pecado. Não posso fazer, eu não tenho isso, eu não tenho esse remédio, eu não posso fazer nada. A mudança nunca será produzida a partir de dentro somente, é produzida a partir de cima, quando Cristo vem e transforma a nossa vida. Se você tem tentado ser uma boa pessoa para agradar o Senhor, você pode parar. Você pode parar, você nunca vai conseguir isso. Jesus Cristo já agradou a Deus para você. Lembra de uma coisa, Jesus já agradou a Deus por você. Não há nada que você faça que vai fazê-lo amá-lo mais, e também não há nada que você faça que vai fazê-lo odiá-lo mais. Porque o sacrifício de Cristo foi única e exclusivamente completo. Foi exclusivamente completo para a nossa salvação. Se você confiar nele para a salvação da sua alma, ele te fará agradável aos olhos do Senhor. Não é sendo uma boa pessoa que nos levará ao céu, mas é sendo salvo. E aí nós temos que perguntar para nós de novo, estamos usando uma roupa de religiosidade, de autojustificação? Terceira roupa, a esplêndida roupa da salvação. Olha só o que o texto, finalzinho do versículo 4 e o versículo 5 dizem o seguinte: depois disse a Josué, veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes nobres sobre você. Disse também, coloquem um turbante limpo em sua cabeça. Colocaram um turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. Esses versos nos dizem que o Senhor tirou as vestes imundas de Josué e deu-lhe uma muda gloriosa de roupa. E ele então lhe deu uma peça de roupa que permitiria permanecer na presença do Senhor. É basicamente um retrato daquilo que o Senhor vai fazer por cada pessoa que rejeita o seu pecado, se afasta da pura religiosidade só e se aproxima de Deus baseado na fé no Senhor Jesus Cristo. Quando um pecador vem a Cristo, algumas coisas maravilhosas acontecem aqui. E esses são mistérios de Deus. A gente quase não consegue entender esse tipo de coisa, mas a Bíblia descreve esse evento como um novo nascimento. A Bíblia chama esse evento de novo nascimento. E é dito que nós nos tornamos uma nova criatura. Uma mudança tão drástica acontece que o novo cristão é chamado de homem novo. Uma nova pessoa. Isso é um fenômeno que a gente não consegue explicar, só vivendo isso. Mas o que acontece é que Deus tira a velha e suja roupa de nossos pecados e nos veste com vestes de justiça de Cristo. Ele tira os nossos pecados e nos dá a justiça do seu Filho. Agora, existe aqui um requisito para entrar no céu. Vocês sabem qual é o requisito para entrar no céu? Perfeição. Você é perfeito? Então você não vai entrar no céu, não é? Porque o seu requisito é somente a perfeição leva você ao céu. Como é que eu faço isso? Eu não sou perfeito e até o final da vida não serei perfeito. Mas o requisito para entrar no céu é a perfeição. E aí? Como é que eu entro? Quer dizer então que o céu é algo que Deus construiu para ninguém entrar? Não. Nós não somos perfeitos, não vamos nos tornar perfeitos e não vamos alcançar a perfeição com esforço próprio. No entanto, quando você entrega a vida a Cristo, Deus transfere a perfeição de Cristo para você. Deus transfere isso para você. Deus transfere essa perfeição. Apesar de estarmos longe de sermos perfeitos, o Senhor nos vê como se já estivéssemos, por causa do sacrifício de Cristo. Antes nós não tínhamos Cristo que aplacasse a ira de Deus contra o pecado, lembram disso? A morte de Cristo foi basicamente Jesus entrou na nossa frente, nós estamos atrás de Cristo, para aplacar a ira de Deus, e hoje quando Deus olha para nós, Ele não olha mais o nosso pecado, Ele olha através do Filho dEle, através da graça do Filho dEle, o sacrifício completo e nos vê já como perfeitos. Que coisa mais incrível, pensa um pouco nisso.
Você imundo, sujo, do jeito que é, imperfeito do jeito que é, Ele coloca o filtro na frente de você e olha com misericórdia e graça através do Filho dele e nos vê como se já estivéssemos prontos a entrar no céu. Até o final da nossa vida nós vamos trabalhar e nós vamos permitir que Deus trabalhe em nossa vida, para que o processo de santificação não seja interrompido. Aquilo que Hebreus 12 fala, Ele vem trabalhando, Ele fez uma vez por todas o sacrifício, para que agora nós fôssemos aperfeiçoados, aqueles que estavam sendo santificados. Processo de santificação é quando Deus olha para nós, através do Filho dele, mesmo imundos e sujos, do jeito que nós estamos, e nos olha com graça e com amor. Aquele trapo de imundícia que causa repulsa a Deus, hoje foi substituído. Hoje está na nossa frente um Deus provedor que prove para nós uma graça da salvação. E Ele olha para nós como se nós já estivéssemos perfeitos. Agora, nós precisamos pedir para que Ele tire de nós as roupas manchadas de pecado. Tire de nós as roupas da autojustificação e coloque em nós a esplêndida roupa da salvação, para que nós possamos ser totalmente completos. Você pode se perguntar como uma pessoa pode ter esse tipo de salvação. A resposta é simples, na verdade é tão simples como ACC. O que é um ACC? Primeiro, admitir que Jesus, de fato, que é pecador e reconhecer que Jesus é o único caminho para sermos salvos. Admitir que eu sou pecador e Jesus é o caminho. C é confessar os seus pecados. E depois mais um C, crer no Senhor Jesus Cristo e se render à sua autoridade. Super simples. Não precisa grandes elucubrações, não precisa grandes fórmulas. É simplesmente admitir o fato de quem nós somos, crer no Senhor Jesus Cristo e se render a Ele, confessar os nossos pecados, clamando por salvação. É isso que é. É assim que é feito. É assim que um pecador joga suas vestes sujas e imundas de pecado diante do Senhor e recebe uma nova veste de salvação. Assim é como uma pessoa se prepara para um encontro com Deus. É assim. Agora eu quero aplicar essa manhã com uma frase só. Acho que é isso. Que tipo de roupa sua alma está vestindo hoje? Qual é o tipo? Eu acho que a pessoa mais bem vestida da cidade hoje não está vestida com um terno Armani ou Dior, ou sei lá. A pessoa mais bem vestida é aquele que é salvo pela graça de Deus e está vestido com as vestes da justiça de Cristo. Jesus recomendou uma parábola em Mateus 22, de 1 a 14, e que chama a atenção para esse fato essa manhã. Essa parábola fala de como uma pessoa deve estar vestida para entrar na presença do Senhor e ser aceito por Ele. Aí eu me fiz essa pergunta essa manhã. Quando a lista do céu das pessoas mais bem vestidas é atualizada, será que o meu nome está nessa lista? Aquela lista da Forbes, da Vanity Fair, ela é atualizada a cada ano. Mas quando a lista de Deus é atualizada, será que o meu nome está nessa lista? Como uma das pessoas mais bem vestidas espiritualmente? Será que o teu nome está nessa lista? Como um dos mais bem vestidos espiritualmente? Que tipo de roupa a tua alma veste essa manhã? Quero deixar você com essa pergunta. E o meu desejo é que ela incomode você nesse dia. Incomode mesmo. Tire aquele sossego de você. Porque nós estamos muito acostumados com a nossa zona de conforto. Nós precisamos sair um pouco dessa zona de conforto. E eu gostaria, meu desejo, minha oração é que essa pergunta incomode você nessa manhã. Não só nessa manhã, mas à tarde também. Que tipo de veste, de roupa, a sua alma veste hoje? Vamos cantar mais uma música. Enquanto nós cantamos esse próximo louvor,
se você tem a sua liberdade, se você tem liberdade de pensar nisso, em não cantar a música se você não quiser, mas de pensar sobre tudo que foi dito aqui essa manhã, sobre tudo que nós passamos juntos aqui. E ninguém melhor do que nós mesmos, né, para olharmos que tipo de roupa eu estou vestindo, né, no meu coração. Eu não consigo olhar no seu coração, mas você sabe e Deus sabe. E não tem como nós nos auto-justificarmos diante de Deus. E um dia, como essa música que a gente vai cantar está baseada no Evangelho de João, quando Jesus mesmo diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, aquele ACC que eu falei agora há pouco, crede em Deus, crede também em mim. Crer em Deus. Na casa de meu pai há muitas moradas. Um dia nós estaremos diante do Senhor. E não tem mais como uma justificação tomar lugar quando eu estou diante do Senhor. Não tem jeito. Pensa nisso. Quando você estará diante do Senhor, que tipo de roupa você vai estar vestindo? Eu queria, mais uma vez, eu que nunca falo, hoje eu estou falante pra caramba, né? Nunca abri a boca e hoje Deus está me colocando para abrir. Essa palavra tocou meu coração, porque segunda-feira eu escutei do Senhor essa pergunta: qual a roupa que ele estava usando? Forte. Essa pergunta já vem a semana toda. O Senhor fazendo, naquele amor dele, gigante, imenso amor de Deus, ele puxa, porque é o que você diz, vem de fora, é ele que faz, né? Então ele vai, de vez em quando, tem que ter uma remanejar, entendeu? Dar uma sacudidela, né? Então, maravilhoso, é isso mesmo. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. A
Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Conforme Betina diz, Deus nos leva muitas vezes por causa da graça dele e fala dessa forma para nós, especificamente. E ao mesmo tempo que é um pouco assustador, é também reconfortante saber que Deus se importa comigo e fala comigo. Então isso me deixa bastante animado, se Deus não desistiu de mim. E se Ele tocou essa manhã o teu coração com a pergunta de que tipo de roupa você está usando, se você foi tocado essa manhã, Deus se importa ainda com a sua vida e quer transformar a sua vida. Não estou dizendo para aqueles que não foram tocados que Deus não se importa. Mas a questão é que talvez essa manhã tenha sido especialmente para você. Talvez Deus tenha falado especialmente para você. Se você veio preparado também essa manhã com o seu dízimo e sua oferta, antes de você sair, você pode colocar em uma dessas duas caixas. Permita também que a bênção de Deus seja sobre as suas finanças também. E que possamos ser também completos no envolvimento com a obra de Cristo. Vamos orar encerrando essa manhã. E depois, antes de sair, você tem a liberdade de fazer a tua contribuição, se assim desejar. Pai querido, eu te agradeço por esse dia, te agradeço por tua palavra essa manhã, que falou aos nossos corações. Obrigado pela oportunidade que temos de adorar o teu nome, de bendizer o teu nome na frente das pessoas, de louvar o teu nome diante das pessoas. E obrigado, Deus, porque o Senhor se importa comigo. Nessa manhã, quando ouvimos a tua palavra, eu peço que ela não retorne vazia para nossa condenação, mas eu peço que ela retorne para nossa edificação. E eu peço, Senhor, que essa pergunta que o nosso coração se faz nesse dia, será que eu estou com as roupas adequadas? Possa me motivar a voltar a minha face ao Senhor e pedir que o Senhor transforme a minha vida. Pedir que a roupa suja e imunda seja retirada do meu coração e que eu tenha uma esplêndida veste gloriosa dada pelo Senhor. Deus, eu peço a tua bênção sobre essa igreja, sobre cada pessoa que está aqui essa manhã, sobre as pessoas que nos visitam. E eu peço, Deus, que o Senhor continue trabalhando na nossa vida, para que nós possamos ser aperfeiçoados na medida em que nós vamos sendo santificados. E eu peço, Deus, que a tua graça e o teu amor nessa manhã sejam com cada um de nós. E a comunhão de Deus o Pai também. Eu oro isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe você. Tenha um bom dia.